Nunca se poderia discutir uma reforma tributária sem ter discutido antes uma reforma administrativa. Você, na sua atividade doméstica, nas suas coisas, você vai querer sempre saber quanto você gasta para saber quanto você vai a renda que você precisa oferir para poder cobrir esses gastos. O governo faz ao contrário. Quer gastar quer arrecadar o que puder e não controla os seus gastos. Uma reforma tributária só faria sentido se você soubesse primeiro qual é o meu gasto, aí eu vou calibrar essa reforma tributária, porque definiria qual é a receita que eu teria que ter para poder cobrir essa despesa, para que houvesse equilíbrio orçamentário, né? Como o governo não fez o seu dever de casa, não fez a reforma administrativa definindo os seus custos, ele está simplesmente calibrando a receita de forma aleatória, sem saber exatamente se essa reforma tributária com as alíquotas que estão sendo discutidas vão ser suficientes ou não para cobrir e manter o orçamento em equilíbrio. Daí a geração do déficit. Por exemplo, no ano de 2023, nós tivemos mais de 300 bilhões de déficit, né? Déficit operacional. O país não pode viver com isto, né? Se você considerar esse déficit operacional de 300 bilhões como sendo uma coisa constante, você vai ter que ter um crescimento de impostos, uma receita de 300 bilhões, porque o país tem que viver no orçamento equilibrado. Você, nas suas atividades pessoais, domésticas, etc., você procura estar com o teu orçamento equilibrado, né? Senão você gera dívida que uma hora você não vai conseguir mais pagar. É o nosso governo. E é tão impressionante que outro dia eu estava numa reunião, numa discussão, que as famílias brasileiras precisam ter uma educação financeira. Falei, peraí, antes o governo precisa ter. O governo não pode chegar para as famílias e falarem, olha, vocês precisam ter educação financeira. Primeiro é o governo que tem que dar o exemplo e mostrar que ele sabe controlar suas contas. Então, a reforma administrativa precede a reforma tributária. Isso não foi feito. E me preocupa muito, porque agora vão se definir as alíquotas, a discussão que está aí agora presente, e depois vai ser necessário fazer uma reforma tributária, porque dificilmente o governo vai conseguir fazer uma equação definindo as alíquotas que consiga equilibrar o orçamento. Então, a preocupação nossa é muito grande em cima desses dois pontos que deveriam ter sido discutidos a reforma administrativa antes. O senhor considera, então, que uma reforma administrativa feita antes da reforma tributária resolveria parte do problema das contas públicas? Uma reforma administrativa feita antes de uma reforma tributária, ela era fundamental para dar um norte para o governo e para os parlamentares de qual é o tamanho da reforma tributária que era possível para o Brasil. Hoje se faz ao contrário, completamente errado, né? Você simplesmente faz uma reforma tributária sem você conseguir cortar os seus custos, né? Sem definir as suas despesas. E essas despesas só aumentam, né? É uma coisa impressionante o que ocorre aqui no país, que ninguém está muito preocupado com as despesas, né? Ou em cortar despesas, né? Querem, na verdade, gastar muitas vezes até sem ter a base adequada para poder fazer esses gastos. E a reforma administrativa deveria preceder, como o senhor disse, a reforma tributária. Mas isso não aconteceu. Ela sendo feita agora, num cenário em que ela começasse a ser trabalhada, seria positivo da mesma forma, mesmo invertendo essa ordem? Bom, em algum momento isso vai ter que ser feito, né? Então, o que tem que ser feito agora? Definido
as alíquotas, definindo como é que vai ser a nova reforma tributária, qual vai ser a arrecadação do governo, você pode, ao contrário, tentar fazer os cortes e definir as suas despesas. Mas não é o procedimento correto, mas é o que pode ser feito, né? E é pena porque tem uma reforma administrativa em curso lá no parlamento, mas que está paralisada e não houve vontade política de fazer desta forma. Enfim, a gente tem que ir convivendo com as coisas e tentando resolver a moda brasileira, né? Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.